Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos de número 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Era comum nos dias apostólicos a controvérsia, mesmo no interior da igreja. Além das oposições pagãs, porque na época a religião predominante era o paganismo, isto é, as outras nações, das quais a Bíblia os chama de gentios, que vem de gentes. As outras nações, com exceção de Israel, que era o povo escolhido de Deus, enquanto Israel era a religião judaica, o judaísmo propriamente dito, os gentios eram chamados no sentido religioso de pagãos. Então, a vasta população mundial, lógico, estamos dizendo vasta dentro do contexto da era apostólica, em comparação com a população de hoje, que o mundo tem em torno de 8 bilhões de habitantes. Aquela era uma população diminuta, mas no sentido religioso tinham vários tipos, ou tinha vários tipos de religiões pagãs, isto é, aqueles povos, aquelas nações que adoravam vários deuses, de onde se origina a palavra politeísta. Eram povos politeístas, adoravam imagens de esculturas, tinham vários deuses. E então, dentro dessa diversidade de crenças, de fé, de povos, Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo e, entre os muitos princípios que Deus ensinou, que Deus exigiu deste povo, desta nação chamada Israel, Deus exigiu a adoração de um único Deus. Por isso, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, de cujo povo Deus cumpriria a promessa da redenção, nasceria o Senhor Jesus Cristo. Deus exigiu o monoteísmo, isto é, nada de outros deuses. Aliás, o primeiro mandamento que foi dado ao povo lá no Sinai já vinha assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti
imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Enfim, Deus exigia aquela adoração pura, adoração em espírito. Nada de fixar-se numa imagem para, conforme dizem muitos, ter a fé aumentada. Nada. Era a adoração em espírito, aquela que Jesus diria para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E enfim, veio Jesus, foi rejeitado, crucificado, mas ressuscitou e veio a era apostólica. Os apóstolos deram continuidade àquilo que Jesus havia começado, pois Jesus havia dito logo após a sua ressurreição: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os apóstolos, com denodo, com o máximo de dedicação, saíram pregando. E diz as Escrituras do Novo Testamento que Deus confirmava com sinais, com maravilhas, milagres, a pregação apostólica. Mas, e daí? Aqueles novos convertidos, os primeiros convertidos, eles eram, na sua maioria, procedente de Israel, daquela nação. E daí eles foram batizados em nome de Jesus. Por quê? Naquele tempo nem se sonhava nesse tal batismo em nome da Trindade. Batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo seria uma aberração, uma heresia idolátrica, pois se insinua a existência de três deuses, saindo do princípio israelita, da unicidade de um só Deus, do monoteísmo. Então, vieram os judeus para a igreja, foram batizados, mas eles trouxeram com eles a herança judaica, e algo que era muito forte na vida deles era a circuncisão. Aliás, era um sinal exigido por Deus, provando que eles eram um povo diferente, que eles eram um povo escolhido. E daí, depois de séculos, por que não dizer milênios, naquela prática da circuncisão, na prática da lei, agora vem a pregação apostólica, como que desmanchando, desfazendo tudo aquilo e pregando, ensinando sobre aquele homem que logo na sua primeira pregação, Pedro, lá no dia de Pentecoste, Pedro o chamou de Jesus, o Nazareno, e ainda o tratou de homem, varão valoroso. Claro que ele mostrou, confirmou
que este homem, este varão valoroso, foi aprovado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Mas no dia a dia da igreja, aqueles judeus que vieram para a igreja, eles queriam imprimir, misturar com as doutrinas do Senhor Jesus, com a nova aliança, as suas marcas tradicionais. A circuncisão era a primeira. E Paulo, em suas pregações, conforme já vimos, ele dá ênfase total ao nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus. E olha, esse povo que se misturou com a igreja, eles começaram a querer imprimir a circuncisão, a velha aliança. Os apóstolos agiram com autoridade, o que nós veremos em outros vídeos. E eles eram dominados também por um senso de muita santidade. Surgiram até a seita dos fariseus, que, digamos, era um tipo de judaísmo renovado, aqueles mais radical, mais exigentes. E a igreja sofreu, os apóstolos sofreram desta invasão doutrinária e o fanatismo e o ufanismo, o orgulho, aquele tipo de fé cheia de presunção, e também chegavam e diziam: se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E aquele apóstolo que deu ênfase, mas ênfase total, ao sofrimento de Jesus do Calvário, aquele apóstolo que havia ensinado, que ensinou que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte, ensinou que a ressurreição da qual aconteceu com Jesus dentro do reino espiritual aconteceu com a igreja, e agora ele tinha dentro de si aquela felicidade, aquele zelo de que ele tinha pregado um evangelho completo, dando assim a garantia total do perdão dos pecados, da morte para o mundo e de uma vida nova em Cristo. Então ele alerta: cuidado, olha, chegou num lugar que o apóstolo chegou a chamar os que se opunham a ele. Ele chegou a chamá-los de cachorros. Cuidado com esses cachorros que ficam ensinando a circuncisão, ensinando que simplesmente pelo corte de um pedacinho do vosso corpo tudo está resolvido. Circuncisão somos nós. Aleluia! Circuncisão somos nós que temos a circuncisão de Cristo. Bem, a gente tem que parar, mas continuaremos no próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.